Olá, pessoal, boa noite a todos. Vou começar, pessoal? Nossa, correria. Vamos lá. Bom, pessoal, é o seguinte, na última aula, aqui de Fundamentos de Termodinâmica, nós finalizamos, pessoal, fazendo exercícios. Só me ajudem aqui uma coisa, pessoal. Peraí, deixa eu ir aqui no slide. Pessoal, com a turma de vocês, na última aula, nós finalizamos com esse exercício aqui, correto, pessoal? Esse exercício aqui, ó. Sim, foi isso, né, pessoal? Só para me orientar de novo, porque estou um pouco descompassado com a outra turma. Aí nós finalizamos com esse, né? Pessoal, eu cheguei a resolver os outros exercícios também, ó, esse 3 e esses demais aqui, não? Ou paramos só no 2 mesmo? Não? Do 3 em diante eu não fiz nenhum com vocês, né? Beleza, pessoal, obrigado pelo retorno. Pessoal, então é o seguinte, o que nós vamos fazer hoje? Hoje nós vamos finalizar esses exercícios da equação fundamental da calorimetria, ok? Aí, na sequência, pessoal, eu vou trabalhar um tema bem interessante com vocês hoje, aqui em termodinâmica, que é o conceito de fluxo de calor. Tá? Então, durante as aulas aí, né, nas aulas anteriores, vocês sempre me perguntavam, professor, e o fluxo de calor? Como é que eu calculo o tempo, né? Qual o tempo necessário, né, para que esse fluxo de calor ele se estabeleça e seja transmitido, né? Em quanto tempo essa quantidade de calor será transmitida ou será recebida aí por um determinado corpo ou uma determinada substância? Tá? Então, pessoal, eu só vou fechar então os exercícios, tá? E aí, já na sequência, nós já começamos aí a análise, né, de fluxo de calor, tá? Então, nós vamos ver aí os meios de transmissão de calor, condução, convecção e radiação, tá bom? E aí, nós vamos resolver aí alguns exercícios envolvendo o fluxo de calor, tá? Então, calcular quantidade de calor aí por tempo, né, que é o fluxo, né, que representa a quantidade de calor por unidade de tempo, tá, após esses exercícios aqui, então, para fechar esse tema, que é o tema, né, calor específico, sensível, calor latente, tá, e a equação calorimétrica, tá bom? Legal? Pessoal, para reforçar, por causa. Tá. Vieram aqui algumas perguntas a respeito dos feriados, né? Aqui na cidade de São Paulo, né? Que começam aí a partir de amanhã, dia 26, né? E vai aí até a próxima semana. Sim, Arthur, termodinâmica. Pessoal, é o seguinte. Nesse período, né, de 26 de março, que é a partir de amanhã, até a próxima semana aí, que seriam aí nos dias 29, 30, 31, né, e o dia 1º de abril, então, pessoal, as aulas, nós, conforme a definição aqui da prefeitura, né, então, não haverá aula, tá, pessoal? Tá bom? Não, Matheus, amanhã não, Matheus, não tem. Tá? Deixa eu até confirmar, pessoal, para não dar informação errada aí para vocês. Tá bom? Deixa eu só confirmar aqui direitinho, mas, quer ver, ó? Opa. Ó, as aulas estão suspensas, é isso mesmo, pessoal, de 26/3 até o dia 4. Isso aí, pessoal. Tá bom?
Tudo bem? Tá? Então, do dia 26 até 4/4, ok? E aí, pessoal, a aula retornando, então, no dia abril, no dia 5, tá bom? Não, todas, Thiago, todas, tá bom? Uhum. Não, são todas, tá, Thiago? Os locais também, tá? Uhum. Por nada, tá bom? Então, pessoal, é isso. O que eu tenho aqui, pessoal, esse cronograma segue para todas as Unips. Isso, Kaique, essa informação que eu recebi, tá, Kaique? Que são de todas, tá? Tá bom? Pessoal, é o seguinte, como aqui temos aí vários campos aqui que não são aqui da cidade de São Paulo, mas assim, pessoal, a informação que eu tenho é que são todos os campos, tá? Mas aí, assim, para não ter dúvida, pessoal, não sei, talvez vocês perguntarem direto para os coordenadores locais, mas assim, a informação que eu tenho é que são todas, tá? Agora, se vocês receberam aí nesse campus aí alguma informação diferente, aí é melhor confirmar com o coordenador local. Mas assim, pessoal, a informação que eu tenho é que são todos os campos da Unip, tá bom? Tudo bem? Sim, Bruno. Sim, continuam as mesmas, tá bom? Isso aí não muda. Né? Legal? Bom, pessoal, então vamos lá? Vamos começar? Então, pessoal, é o seguinte, então, conforme nós conversei com vocês agora há pouco, vamos então finalizar os exercícios envolvendo aí a equação calorimétrica, tá? Tem equação nova hoje, Matheus? Tem sim, tem a do fluxo de calor, tá? Nós só vamos fechar esses exercícios e aí eu já vou explicar essa equação nova, que é a equação do fluxo de calor, tá bom, pessoal? Tem um tema novo aí para nós abordarmos hoje na aula, legal? Mas primeiro precisamos fechar esse assunto aqui, para que na próxima aula, tá? Eu já entre aí com o primeiro princípio da termodinâmica. Legal? Tudo bem? Bom, vamos lá então? Pessoal, então aqui nós temos o seguinte, ó. Ele diz aqui, um corpo de massa igual a 400 gramas e calor específico sensível de 0,2 calorias por grama grau Celsius, tá? A uma temperatura de 10 graus Celsius, é colocado em contato térmico com outro corpo de massa igual a 200 gramas e calor específico sensível de 0,1 calorias por grama grau Celsius, ok? Aonde esse corpo, né, está a uma temperatura de 60 graus Celsius. Aí diz, ó, a temperatura final, uma vez estabelecido o equilíbrio térmico entre os dois corpos, será de... Pessoal, é o seguinte, nós temos então, numa situação inicial, um corpo de massa igual a 400 gramas e calor específico sensível de 0,2 calorias por grama grau Celsius, né? E ele fala que esse corpo está a uma temperatura de 10 graus Celsius. Aí ele informa, ó, que ele é colocado em contato térmico com outro corpo de massa igual a 200 gramas e calor específico sensível de 0,1 caloria por grama grau Celsius, onde ele diz que esse corpo está, esse segundo corpo, né, está a uma temperatura de 60 graus Celsius. Então ele diz, né, ele pergunta, a temperatura final, uma vez estabelecido o equilíbrio térmico entre os dois corpos, será de...
Pessoal, o que nós temos que lembrar aqui? Quando nós temos dois ou mais corpos, né? Então, nós temos que lembrar aqui que a equação calorimétrica, né? Então, ela fica assim, somatória dos calores recebidos mais a somatória dos calores cedidos é igual a zero. Lembra o seguinte, pessoal, nessa situação, né, nós estamos trabalhando aqui com o calorímetro, né? Então, lembrem que o calorímetro é o recipiente utilizado, né, para isolar o sistema do meio externo. Então, o que acontece, pessoal? Como nós temos aqui dois corpos em temperaturas diferentes, lembrem, pessoal, nível térmico, se estabelece aqui o fluxo de calor, não é isso? Do corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura. Agora, o que nós sabemos, pessoal? Esses corpos em contato térmico, o que vai acontecer? Após um certo intervalo de tempo, o que ocorre aqui? Ocorre a tendência natural, né? É de ocorrer o quê? O chamado equilíbrio térmico, tá? Quando a situação, né, de equilíbrio térmico, ela é encontrada quando os dois corpos atingem a mesma temperatura, né? Porque lembrem, pessoal, se o fluxo de calor ele se estabelece devido ao desnível térmico, observem que no momento em que esses corpos atingem o equilíbrio térmico, ou seja, eles atingem aqui a mesma temperatura, o que acontece com o fluxo de calor, pessoal? Ele fica igual a zero. Por quê? Nesse momento não há mais o desnível térmico. Então, pessoal, por esse motivo que no momento em que se atinge o equilíbrio térmico, é que nós temos que a somatória, né, dos calores recebidos, mais a somatória das quantidades de calor cedidos, terá que ser igual a zero, porque é no momento em que se estabelece o equilíbrio térmico, ok? Agora, pessoal, importante aqui, pessoal, olhando aqui para o enunciado, quem que está recebendo calor? Quem é o elemento que está cedendo calor, pessoal? Olhando aqui para o enunciado. Lembrem, pessoal, que o fluxo se estabelece do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, né? Então, se nós olharmos, o primeiro corpo, o de massa igual a 400 gramas, está a uma temperatura inicial de 10 graus Celsius, e o corpo que foi aqui adicionado, ele está aqui com uma temperatura inicial de 60 graus Celsius. Então, lembrem, pessoal, se o fluxo é do corpo de maior temperatura para o de menor, então o corpo 1 receberá calor, o segundo corpo é o que estará cedendo calor. Tá? Então, pessoal, na hora de escrevermos aqui a equação calorimétrica, então nós teremos que a quantidade de calor recebida pelo corpo 1 mais a quantidade de calor cedida pelo corpo 2, ela terá que ser igual a zero. Tudo bem? Pessoal, nesse exercício, ele fala em algum momento de mudança de estado físico? Olha lá, ó. Ele não menciona, né, em nenhum momento mudança de estado físico. Se não tem mudança de estado físico, pessoal, então é só calor sensível. Tudo bem? Lembrem, ó, a equação fundamental para o calor específico, para o calor sensível. Como é que ela fica? Ó, massa, né? Olha lá, ó, massa vezes o calor específico sensível vezes a variação de temperatura. Tudo bem? Então, nós teremos para o corpo 1, massa do corpo 1, vezes o calor específico sensível do corpo 1, vezes a variação de temperatura. Temperatura de equilíbrio
menos a temperatura inicial do corpo 1, mais a massa do corpo 2, calor específico sensível do corpo 2, vezes a variação de temperatura do corpo 2, que será o quê? A temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial desse corpo 2. Tudo bem, pessoal? Ou seja, ó, nós teremos 400, a massa do corpo 1, vezes 0,2, que é o calor sensível do corpo 1, vezes a temperatura de equilíbrio, é o que nós queremos descobrir, menos 10, né, que seria aí a temperatura inicial desse corpo 1, mais 200 vezes 0,1 vezes a temperatura de equilíbrio, menos 60, que é a temperatura inicial do corpo 2, ok? Ó, pessoal, portanto, ó, 400 vezes 0,2, 80. Então, fica 80 vezes temperatura de equilíbrio menos 10, mais 20 vezes temperatura de equilíbrio menos 60. Pessoal, fazendo aqui a distributiva, né? Olha lá, ó. Fazendo aqui a distributiva, então teremos 80 vezes a temperatura de equilíbrio, menos 80 vezes menos 10, né? Menos 800, mais 20 vezes a temperatura de equilíbrio, 20 menos 60, menos 1.200. Tudo bem? Estão perguntando aqui. Tá certo, Renan. Isso aí, Renan. Tá certinho. Tá? Mateus, está igualando a zero, porque no momento, lembra, Mateus, no momento em que se atinge o equilíbrio térmico, o fluxo de calor, ele não existe, né? Lembra que o fluxo de calor, ele existe quando há o desnível térmico. Lembra que na hora que nós acharmos a temperatura de equilíbrio, então nós teremos a temperatura do corpo 1 igual à temperatura. Tá? Então, nesse momento em que as temperaturas se equiparam, não há o desnível térmico. Então, como não há o desnível térmico, cessa aqui o fluxo de calor. Tá? Por isso que essa somatória é igual a zero. Tudo bem, pessoal? Legal? Pessoal, então teremos, ó, na distributiva, né, distribuindo aqui 80 vezes a temperatura de equilíbrio, 80 vezes menos 10, menos 800. 20 vezes a temperatura de equilíbrio, 20 vezes menos 60, menos 1.200. Tá bom? Ó, pessoal, somando aqui os termos comuns, né, ó, 80 vezes a temperatura de equilíbrio mais 20 vezes a temperatura de equilíbrio, 100 vezes a temperatura de equilíbrio. Menos 800 com menos 1.200, menos 2.000. Tudo bem? Ou seja, ó, 100 vezes a temperatura de equilíbrio igual a 2.000. Tudo bem? Portanto, pessoal, o sistema ele atingirá a temperatura de equilíbrio em 20 graus Celsius. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Ok? Uhum. Dúvida aqui, pessoal, nesse exercício 3? Tranquilo, né, pessoal? Tá? Então, pessoal, entendam bem aqui o conceito, né? Que exatamente esse conceito de troca de calor, tá? Lembrem, pessoal, para existir o fluxo, então, tem que existir o desnível térmico. Lembrem que no momento em que se atinge o equilíbrio, ou seja, os dois corpos estão na mesma temperatura, tá? Aí no momento, né, no instante, onde nós temos a somatória igual a zero. Tudo bem? Vamos sim, Ivan.
A temperatura em C foi convertida em quê? Não, não teve conversão aqui, Enzo. Não teve nenhuma conversão nesse exercício. Tá? Não, Ivan, não tem problema não. Tá? Enzo, não teve conversão aqui nesse exercício não, Enzo. Legal? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Né? Gustavo, eu vejo de novo a fórmula, tá? E aí a gente conversa novamente, tá bom, Gustavo? Eu revejo lá, que agora eu não estou com ela aqui, tá bom? Mas eu vejo sim, Gustavo. Ah, Enzo, não foi transformação, tá, Enzo? É distributiva, ó, Enzo. Tá? Ó, observa que você tem aqui, ó, 80 vezes a temperatura de equilíbrio, ok? Olha lá, ó, distribuiu aqui, 80 vezes a temperatura de equilíbrio. E aqui, ó, 80 vezes menos 10, menos 800. A mesma coisa aqui, ó, 20 vezes a temperatura de equilíbrio, 20 vezes menos 60. Tá bom? Por nada, Enzo. Sim, Rodrigo, mudaria sim, tá? Mudaria sim, seria maior, ok? Tá? Deixa eu vejo, Gustavo, tá? Até, Gustavo, me manda um e-mail que eu consigo ver mais rápido, eu até te respondo por lá, até mais rápido que a gente ficar esperando a aula lá na próxima semana, tá bom? Mas eu verifico lá, tá? Uhum. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer mais um aqui? Vamos lá? Pessoal, ó, o exercício 4, ele diz assim, num calorímetro, contendo 200 gramas de água a 20 graus Celsius, coloca-se uma amostra de 50 gramas de um metal a 125 graus Celsius. Verifica-se que a temperatura de equilíbrio é de 25 graus Celsius. Desprezando o calor absorvido pelo calorímetro, o calor específico sensível desse metal em caloria por grama grau Celsius vale. Bom, pessoal, vamos lá. Ele diz aqui, nós temos um calorímetro, onde dentro desse calorímetro nós temos água a uma temperatura de 20 graus Celsius. 200 gramas de água, né? A uma temperatura de 20 graus Celsius. Aí ele fala, coloca-se uma amostra de 50 gramas de um metal, onde esse metal está a uma temperatura inicial de 125 graus Celsius, e verifica-se que a temperatura de equilíbrio é de 25 graus Celsius. Aí ele diz, desprezando o calor absorvido pelo calorímetro, o calor específico sensível desse metal em caloria por grama grau Celsius vale. Bom, pessoal, vamos lá. Bom, ele pede para desprezar o calor absorvido pelo calorímetro, ok? Então, ele está considerando o calorímetro ideal. Vamos lá. Pessoal, de novo, né, nós temos aqui dois corpos aí, na verdade, um corpo, uma substância, né, água e um metal aqui trocando calor, né? Então, se nós temos dois ou mais corpos ou substâncias trocando calor, vale a equação fundamental da calorimetria, né? Onde a somatória dos calores recebidos mais a somatória dos calores cedidos tem que ser igual a zero. Tudo bem? Bom, vamos lá. Nesse caso, pessoal, quem está recebendo calor aqui, ó? Ó, nesse caso,
quem está recebendo calor é a água. Quem está cedendo calor é o metal. Não é isso? Né? O elemento de menor temperatura recebe calor. O elemento de maior temperatura cede calor. Ok? Bom, então, vamos lá, pessoal. Ó, não tem mudança de estado físico, né? Ó, a temperatura de equilíbrio, 25 graus Celsius. A água inicialmente estava 20, não tem mudança de estado físico. O metal, ele não menciona a mudança de estado físico do metal, né? Então, só presença de calor sensível, né? Então, nós temos só calor sensível, massa da água vezes calor específico sensível da água, vezes a variação de temperatura da água, mais a massa do metal, vezes o calor específico sensível do metal, vezes a variação de temperatura do metal. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos, ó, a massa da água, 200 gramas, o calor específico sensível da água foi dado aqui, ó, 1 caloria por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura da água, né? Ó, a temperatura de equilíbrio, 25, a temperatura inicial da água, 20 graus Celsius, ok? Mais a massa do metal, 50 gramas, calor específico sensível do metal, é o que nós queremos, vezes 25, temperatura de equilíbrio, menos 125, que era a temperatura inicial do metal. Tudo bem? Então, ó, nós teremos 25 menos 20 é 5, né? 200 vezes 1 vezes 5, mais 50 vezes calor específico sensível do metal, 25 menos 125 vezes menos 100, tá? Então, teremos, ó, pessoal, 1.000, né? 200 vezes 1 vezes 5 é 1.000, e aqui 50 vezes menos 100, menos 5.000, vezes o calor específico sensível do metal. Portanto, pessoal, o que nós temos aqui, ó? Menos 5.000 vezes o calor específico sensível do metal. Esse 1.000 estava somando, passamos aqui para o outro lado, subtraindo, né? Menos 5.000 vezes calor específico sensível do metal, igual a menos 1.000. Agora, pessoal, lembrem, ó, se nós temos menos dos dois lados aí da igualdade, o que eu posso fazer, hein, pessoal? Menos aqui, ó, dos dois lados, posso multiplicar por menos 1, não é isso? Olha lá, ó, como é que fica, ó? 5.000 vezes o calor específico sensível do metal, igual a 1.000. Portanto, pessoal, o calor específico sensível do metal é igual, né, a 0,2 calorias por grama grau Celsius. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Dúvida? Bem tranquilo, né? Tá? É isso aí, Renan, certinho. Pessoal, esses exercícios, tá? São bons para nós fixarmos, tá? Esses conceitos de calor sensível, calor latente. Nós vamos trabalhar com capacidade térmica agora, tá bom? Alexandre, ele ficou negativo aqui porque o metal, ele cedeu calor, tá? Lembra o seguinte, pessoal, lembrem que quando, por convenção, né, se o elemento cede calor, esse calor é extraído do corpo ou da substância, ele tem sinal negativo. Se o calor está sendo, se o corpo ele está recebendo calor, ele está ganhando calor, por convenção, ele tem sinal positivo. Tá bom? Tudo bem? Maria, esses 3 pontos aqui significam portanto. Tá bom? Portanto. Legal?
Esses 3 pontinhos aí, tá? Sim, pessoal, os slides estão lá no Teams, pessoal. Esse aqui, ele está lá como aula 3, tá bom? Tudo bem? Vocês entrarem lá na aba Arquivos, tá? Aí tem uma pasta lá que chama Slides Aulas, tá bom? Esses arquivos estão todos lá, tá legal? Nesses casos, Lucas, não está existindo a troca de calor com meio externo, né? Nós estamos trabalhando lá com o calorímetro ideal, tá bom? Por isso está sendo igual a zero aqui. Agora, se tiver fluxo para o ambiente externo, aí eu tenho que considerar aqui também a quantidade de calor trocada com o ambiente externo, tá legal? Tá? É que aqui nós estamos com a situação do calorímetro ideal, né? Então, ele está isolando o sistema do meio externo. Tudo bem? Sim, Leonardo, vou colocar exercícios no Teams, eu vou aproveitar aí a próxima semana, tá? Para fazer isso, para colocar tudo em dia lá, tá bom? Tá legal, Leonardo? Pode ficar tranquilo que eu vou pôr sim exercícios lá para vocês treinarem, tá bom? Tudo bem? Tá? Pessoal, eu vejo que vocês me pedem aqui para... Não, para entregar não, pessoal. Entrega não. Fundamentos de termodinâmica não tem exercício para entrega, tá, pessoal? É para treino, para vocês treinarem mais, praticarem mais. Tá bom? Tudo bem? Tá? Aí, Daniel, tá aí. Pessoal, às vezes vocês me pedem para deixar vocês fazerem sozinhos, é que é o seguinte, pessoal, eu tento aqui aproveitar o máximo aqui o tempo junto com vocês, que nossas aulas são bem espaçadas, mas assim, os exercícios de treino, pessoal, são exatamente para vocês tentarem praticar sozinhos e se tiverem dúvidas, mandar no meu e-mail ou lá no Teams, tá bom? Tá? Que às vezes é que eu preciso aproveitar ao máximo esse tempo aqui com vocês, tá, pessoal? Por isso que às vezes eu vou fazendo junto, né? Eu sei que vocês gostariam de tentar fazer sozinhos, é que eu preciso mesmo, pessoal, aproveitar ao máximo esse tempo aqui com vocês, tá? Carlos, deixa eu só fazer esse aqui, aí eu volto nos outros para você tirar o print das telas, tá bom, Carlos? Legal? 2 aulas, René, 2 aulas. Pessoal, vamos analisar aqui, vamos interpretar esse exercício aqui, ó. Vamos lá? Ó, esse exercício diz assim: um frasco contém 20 gramas de água a 0 graus Celsius. Em seu interior, Juan, vamos ver a radiação. Em seu interior é colocado um objeto de 50 gramas de alumínio a 80 graus Celsius. Os calores específicos da água e do alumínio são, respectivamente, 1 caloria por grama grau Celsius e 0,1 caloria por grama grau Celsius. Supondo não haver troca de calor com o frasco e o meio ambiente, a temperatura dessa mistura será. Tudo bem? Ó, pessoal, então ele fala, temos aí o frasco, contém água, 20 gramas de água a 0 graus Celsius. Aí ele diz que é colocado aí no interior desse frasco um objeto de alumínio, massa 50 gramas a 80 graus Celsius. Ele fala que o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius e o do alumínio 0,1 caloria por grama grau Celsius. Tudo bem? Então ele fala que não há troca de calor com o frasco e com o meio ambiente. Ele quer saber a temperatura de equilíbrio dessa mistura. Sim, Matheus, esse frasco ele seria o calorímetro. Sim. Tá bom?
Pessoal, vamos lá? Ó, de novo, né? Temos aí dois elementos trocando calor, tá ok? Então, vale aí a equação calorimétrica, né? Somatória dos calores recebidos mais a somatória dos calores cedidos tem que ser igual a zero, tá? Então, nós teremos, ó, a água recebendo calor, o alumínio cedendo calor, ok? Olha lá, ó. Então, nós temos, ó, massa da água, variação de temperatura da água, mais a massa do alumínio, vezes o calor específico sensível do alumínio, vezes a variação de temperatura do alumínio. Tudo bem? Ou seja, ó, a massa de água 20, né, vezes 1, que é o calor específico sensível da água, vezes a temperatura de equilíbrio, a temperatura inicial da água, pessoal, era 0 graus Celsius, né? Mais 50, que é a massa do alumínio, vezes 0,1, que é o calor específico sensível do alumínio, vezes a variação de temperatura do alumínio, né? Equilíbrio menos a temperatura inicial do alumínio, que era 80 graus Celsius. Tudo bem? Ou seja, ó, pessoal, teremos 20 vezes 1, 20, né? 50 vezes 0,1, 5. Pessoal, fazendo a distributiva, ó, então teremos 20 vezes a temperatura de equilíbrio, 20 vezes 0 é 0, né? Mais 5 vezes a temperatura de equilíbrio, 5 vezes menos 80 é menos 400, ok? Portanto, ó, pessoal, 20 mais 5, né? 25 vezes a temperatura de equilíbrio, menos 400, ok? Portanto, pessoal, 400 dividido por 25, a temperatura de equilíbrio desse sistema será igual a 16 graus Celsius. Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Dúvida? Sim, é isso aí, Samuel. Sim, Tiago, se considerasse o frasco aqui na troca de calor, sim, consideraríamos na somatória, tá bom? Harrison, o Harrison me pergunta, né? Sempre quem recebe temperatura deve vir no primeiro membro da equação. É assim, Harrison, só para seguir aqui a equação fundamental, mas não é obrigatório, tá, Harrison? Isso não é obrigatório, não é regra, tá? É que como nós estamos escrevendo a equação calorimétrica dessa maneira, então por isso que eu coloco sempre o primeiro elemento é o que está recebendo calor, e o segundo elemento na somatória o que está cedendo. Mas não é obrigatório, tá, Harrison? Você pode mudar essa ordem aí, tá? Sim, Tiago, se considerasse o frasco, teríamos a capacidade térmica, tá? Isso, que é de, mano, 4 aulas, é isso aí. Legal. Aí, Maicon, se tivesse para o meio externo, nós teríamos que calcular esse fluxo de calor para o meio externo, tá? Tá? Sim, Maurício, calor específico sensível, tá ok? É sempre essa equação aqui, essa equação fundamental, tá bom? Tudo bem, pessoal? Tranquilo nesse exercício? Olá, hein? É 10 nessa prova, hein? Vamos lá? Ó, pessoal, exercício 6. Ele fala assim: um bloco
de massa 2 quilogramas, ao receber toda a energia térmica liberada por 1.000 gramas de água, que diminuem a sua temperatura de 1 grau Celsius, sofre um acréscimo de 10 graus Celsius. Então ele pergunta, o calor específico do bloco em caloria por grama grau Celsius é... Puxa, ó, pessoal, ele diz assim, nós temos um bloco, né? Onde esse bloco, ele tem uma massa aqui de 2 quilogramas, né? Onde ele diz o seguinte, pessoal, que esse bloco de massa 2 quilogramas, ao receber toda a energia térmica liberada por 1.000 gramas de água, onde essa energia térmica ela foi suficiente para diminuir a temperatura da água em 1 grau Celsius, essa quantidade de calor, ela provoca no bloco uma variação de temperatura equivalente a 10 graus Celsius, então ele quer saber qual é o calor específico desse bloco. Vamos ver? Pessoal, primeiro ponto, ó, que nós temos que avaliar. Olha lá. Como todo o calor liberado pela água vai ser aproveitado para aquecer o bloco, então nós temos que a quantidade de calor cedida pela água é igual à quantidade de calor recebida pelo bloco. Não é isso? Olha o enunciado, pessoal, leiam com calma. Ó, um bloco de massa 2 quilogramas, ao receber toda a energia térmica liberada por 1.000 gramas de água, que diminui a sua temperatura em 1 grau Celsius. Ou seja, pessoal, todo o calor cedido por esses 1.000 gramas de água, que fizeram a temperatura dessa massa de água variar em 1 grau Celsius, foram transferidas para esse bloco de massa 2 quilogramas. Agora, essa quantidade de calor promoveu aqui nesse bloco uma variação de temperatura equivalente a 10 graus Celsius. Então, desse modo, ele quer saber qual é o calor específico desse bloco. Tudo bem? Então, pessoal, se todo o calor cedido pela água foi recebido pelo bloco, então nós temos massa da água, calor específico sensível da água, variação de temperatura da água, sendo igual massa do bloco, calor específico sensível do bloco, vezes a variação de temperatura do bloco. Tá bom? Então, nós teremos, ó, 1.000 vezes 1 vezes 1, né? Porque 1.000, a massa de água, 1.000 gramas, calor específico sensível da água é 1, a variação de temperatura da água, 1 grau Celsius, tá? O bloco, ó, massa 200 gramas, calor específico sensível ao que nós queremos, vezes 10, que é a variação de temperatura do bloco. Tudo bem, pessoal? Ó, então temos 1.000 igual 2.000 vezes 10, 20.000, né? Então, 1.000 dividido por 20.000. Portanto, pessoal, o calor específico sensível desse bloco igual a 0,005 calorias por grama grau Celsius. Pessoal, então, ó, portanto, o calor específico sensível do bloco, 0,05 calorias por grama grau Celsius. José, não seria menos 1? Não, José, nesse caso é o seguinte, pensando na equação, sim, ficaria menos 1, porque a água está cedendo. Mas observa, José, que nesse caso, nós já estamos calculando aqui a quantidade de calor recebida pelo bloco. Entendam que essa quantidade aqui, ó, de 1.000 calorias, é a quantidade de calor recebida pelo bloco. Por isso que eu igualei aqui e mantive ela positiva,
tá? Porque observem que a nossa análise é para o bloco, né? Ó, entenda aqui, ó, que ele fala assim, ó, toda energia térmica liberada pelos 1.000 gramas de água, tá? São recebidos aqui pelo bloco, tá? Então, observe, por que eu deixei positivo aqui? Porque eu estou considerando que essa aqui, ó, é a quantidade de calor recebida pelo bloco, tá? Então, lembrem, se o bloco recebe, se é calor recebido, sinal positivo. Tudo bem? Legal? Tá? Bom, pessoal, o delta θ é porque ele já deu a variação de temperatura. Pessoal, aqui, ó, ao receber toda a energia térmica liberada por 1.000 gramas de água, aqui diminui a sua temperatura de 1 grau Celsius. Pessoal, por exemplo, ela estava lá em 20 graus Celsius. Ela diminuiu 1 grau Celsius, foi para 19. Tudo bem. Agora, qual é o delta θ? O delta θ é a variação de temperatura. Então, ó, a variação de temperatura está aqui, é 1 grau Celsius. Tudo bem? Mesma coisa o bloco. Vamos supor que o bloco estivesse lá em 10 graus Celsius. Ele ganhou 10. Então, a temperatura final dele seria 20 graus Celsius. Então, o delta θ igual a 10. Então, pessoal, ele já deu a variação. Eu não preciso colocar aqui temperatura de equilíbrio menos inicial, uma vez que ele já me deu a variação. Tudo bem, pessoal? Já foi, tá? Eu não preciso calcular, uma vez que ela já foi fornecida, tá? Não, Silas, quem diminui 1 grau Celsius é a água. Aqui, ó. Tá vendo, ó? A energia térmica liberada por 1.000 gramas de água que diminui a sua temperatura de 1 grau Celsius. 1 grau Celsius é a água, tá? 10 graus Celsius é a variação do bloco. Tudo bem? Ok? Esse 1 aqui, Luca, esse 1 é o calor específico da água, e esse 1 aqui, ó, é a variação de temperatura da água, ó. Variação de temperatura de 1 grau Celsius. Tudo bem? Legal? Vinícius, nesse caso ele não fala se eles continuam em contato, ele não fala em equilíbrio térmico. A única coisa que ele fala é que a água liberou essa quantidade de calor, de 1.000 calorias, e essa quantidade de calor foi absorvida pelo bloco. Nesse caso, ele não fala aí de equilíbrio térmico, tá bom? Então, não podemos afirmar isso, tá? Tudo bem? Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Jesus Ariel. Pessoal, nesse caso, ó, de novo, por que eu estou igualando? Por causa do enunciado, né? Lembra que no enunciado ele fala que a quantidade de calor liberado pela água foi absorvido pelo bloco, tá bom? Por isso que eu igualei, só por causa disso, tá? Tudo bem? Nas outras, pessoal, eu não havia igualado, porque, como ele falava lá no equilíbrio térmico, pessoal, vocês têm que prestar, pessoal, bastante atenção no enunciado, pessoal, tá? Nesse aqui, está igualado, porque ele fala assim, ele não fala em equilíbrio térmico, ele simplesmente informa que o calor liberado aí, na variação de temperatura de 1 grau Celsius da água, é absorvido pelo bloco. E aí faz com que a temperatura do bloco varie em 10 graus Celsius. Tá, pessoal? Agora, nos outros exercícios, sempre falava em equilíbrio térmico, por isso, aplicamos sempre a equação fundamental da calorimetria. Tá bom?
Legal? Sim, José, pode assumir sim, tá? Tá? Pode assumir que o calor específico sensível da água é 1 caloria por grama grau Celsius, tá bom? Pode sim. Pessoal, vamos lá nesse exercício 7 aqui, ó. Ele diz assim, um calorímetro cuja capacidade térmica é 20 calorias por grama, 20 calorias por grau Celsius, tá? Contém 80 gramas de água a 20 graus Celsius. Um sólido de 100 gramas e temperatura de 85 graus Celsius é colocado no interior do calorímetro. Aí ele diz, sabendo que o equilíbrio térmico se estabeleceu em 25 graus Celsius, determine o calor específico médio do sólido. Vamos lá, pessoal, o que nós temos aqui? O calorímetro, ele fala que a capacidade térmica desse calorímetro é 20 calorias por grau Celsius, né? Aí ele diz, que o calorímetro contém aí 80 gramas de água a 20 graus Celsius, tá? E é adicionado aí nesse calorímetro um sólido de massa 100 gramas e temperatura inicial de 85 graus Celsius. Aí ele diz, sabendo que o equilíbrio térmico se estabeleceu em 25 graus Celsius, ele pede para determinar o calor específico do sólido. Tudo bem? Pessoal, aqui temos que considerar o calorímetro, porque ele fala, um calorímetro cuja capacidade térmica é 20 calorias por grau Celsius. Então, pessoal, nesse exercício, vamos considerar aí a presença do calorímetro, tá? Pessoal, e um ponto importante é que no instante inicial, o calorímetro está em equilíbrio térmico com a água. Olha lá, um calorímetro, capacidade térmica 20 calorias por grau Celsius, contém 80 gramas de água a 20 graus Celsius, ou seja, no instante inicial, o calorímetro e a água estão em equilíbrio térmico. Tudo bem? Então, pessoal, se nós temos aí 3 elementos trocando calor, então nós teremos, na equação calorimétrica, somatória dos calores recebidos mais cedidos sendo igual a 0. Ou seja, pessoal, quem está recebendo calor? O calorímetro e a água. Legal? Quem está cedendo calor? O sólido. Tudo bem? Agora, pessoal, como é que eu calculo a quantidade de calor recebida pelo calorímetro? Observe o seguinte, a quantidade de calor recebida pelo calorímetro, ela é dada pelo produto, capacidade térmica do calorímetro vezes a variação de temperatura. Tudo bem? Mais massa da água vezes calor específico sensível da água vezes a variação de temperatura da água. Tudo bem? O sólido, massa do sólido, calor específico sensível do sólido, variação de temperatura do sólido. Tudo bem? Ou seja, pessoal, para calcular aqui a quantidade de calor, né, que o calorímetro está trocando, então nós teremos, capacidade térmica do calorímetro vezes temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial do calorímetro, mais massa da água, calor específico sensível da água, vezes aqui a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial da água. E aí o sólido, né, pessoal? Massa do sólido vezes calor específico sensível do sólido vezes a variação de temperatura do sólido. Alexandre, a massa... Observa que aqui, Alexandre, ao invés de usar massa vezes calor específico sensível,
nós usamos a capacidade térmica. Lembrem, pessoal, que a capacidade térmica, ela é igual ao produto, massa vezes o calor específico sensível. Tá bom, pessoal? Capacidade térmica, ela é igual ao produto, massa vezes calor específico sensível, tá bom? Não, Maurício, essa equação usando a capacidade térmica, eu desenvolvi ela na aula passada, tá, Maurício? Matheus, teve que colocar a capacidade térmica porque ele está considerando a troca de calor com o calorímetro também, tá? Nesse exercício você viu, ele não fala, em nenhum momento ele menciona aqui, ou ele pede para desprezar aí a quantidade de calor trocada com o calorímetro. Então, nós temos que considerar a presença do calorímetro aqui. Tá legal? Ou a quantidade de calor que está sendo trocada também com o calorímetro. Tá? Tudo bem? Por isso entrou a capacidade térmica aqui nessa análise. Tá? Olha aí, pessoal, capacidade térmica do calorímetro 20, a variação de temperatura do calorímetro, 25 menos 20, mais 80 vezes 1, vezes 25 menos 20, né? Que seria equilíbrio menos a temperatura da água. Mais 100 vezes o calor específico sensível do sólido, vezes aqui a variação de temperatura do sólido, né? 25 menos 85. Legal? Ou seja, pessoal, teremos, 25 menos 25, né? Então, 20 vezes 5, mais 80 vezes 1 vezes 5, mais 100 vezes calor específico sensível do sólido, vezes menos 60. Tudo bem? Pessoal, 100, né? 20 vezes 5, 100. 80 vezes 1 vezes 5, 400. Aqui, pessoal, 100 vezes menos 60, menos 6.000 vezes aí o calor específico sensível do sólido. Tá? 100 mais 400, 500, né, pessoal? Então, temos aqui, menos 6.000 vezes o calor específico sensível do sólido é igual a menos 500. Pessoal, menos dos dois lados da igualdade. Posso multiplicar aí por menos 1, né? Então, menos 6.000 vezes o calor específico sensível do sólido igual a 500. Tá? Portanto, pessoal, nós teremos aqui, que o calor específico sensível desse sólido igual a 0,083 caloria por grama grau Celsius. Tudo bem? Fernando, lembra que a capacidade térmica é uma característica de cada material, assim como o calor específico sensível é uma característica de cada material, de cada substância, a capacidade térmica também é. Então, por que a capacidade térmica é 20? É um dado do enunciado. Fernando, lembra que ela é uma característica. Ela representa a quantidade de calor necessária para variar em 1 grau Celsius a temperatura desse calorímetro. Tá? Agora, ela é uma característica do material que é composto esse calorímetro, tá bom? Da massa desse calorímetro, tá bom? Tudo bem, pessoal? Agora o 20 foi um dado do enunciado, tá? A temperatura do sólido não entrou? Entrou, pessoal. A temperatura aqui, Olha lá, Tá aqui, 25 menos 85. Olha a temperatura do sólido aqui, Tá bom? Legal? Pessoal, só fazer o exercício 8, só para fechar essa parte aqui de troca de calor, e aí, após o intervalo, nós vamos trabalhar com fluxo de calor, tá bom?
Joselme, como as duas temperaturas são iguais, podemos desprezar uma delas? Não, Joselme, desprezar não, tá? Observa que elas estão aqui, ó. Você vê aqui, ó, o calorímetro é a da água, tá bom? Não pode desprezar não, tá? Não, Carlos, tem um outro número. Carlos, deixa eu só fazer o exercício 8, aí eu volto lá nos primeiros para você tirar o print da tela lá, né, que você está precisando, tá bom? Só fazer esse aqui, tá, Carlos? Aí eu volto lá nos primeiros, tá? Uhum. Pessoal, vamos fazer esse aqui, então. O 9, pessoal, ele é muito parecido aqui com o 7, tá? Depois fica até como exercício proposto para vocês fazerem depois, tá? É que ele é muito parecido com esse exercício 7. O 8 ele é mais importante, tá? Ó, o exercício 8, pessoal, diz assim: deseja-se que certa mistura possua temperatura de valor 50 graus Celsius. Para tanto, foram misturados os cujos dados estão registrados na tabela. Aí ele fala, a massa da mistura vale 240 gramas. Aí ele pede, determine as massas dos corpos A e B. Pessoal, então é o seguinte, ó, nós temos aqui dois corpos, né? Dois corpos não, dois líquidos, né? Ó, líquido A, líquido B. Temperatura, foram misturados dois líquidos A e B. Oh, pessoal, deixa eu corrigir esse enunciado aqui, rapidinho. Não são corpos, né? Líquidos, né, pessoal? Peraí, só corrigir aqui. Determine as massas dos líquidos, agora sim. Tá? Então, pessoal, nós temos, ó, o líquido A, ele está numa temperatura inicial de 60 graus Celsius e o calor específico sensível dele é meia caloria por grama grau Celsius. Nós temos o líquido B, que está numa temperatura de 40 graus Celsius e o calor específico dele é 1 caloria por grama grau Celsius. Tá? Sabendo, pessoal, que a massa dessa mistura vale 240 gramas, ele pede para determinar as massas dos líquidos A e B. Tudo bem? Vamos lá, pessoal? Bom, pessoal, se tem os dois líquidos aí trocando calor, então, somatória dos calores recebidos mais a somatória dos calores cedidos tem que ser igual a zero. Tudo bem? Então, nós teremos, ó, o corpo B, pessoal, desculpem, o líquido B, ele está na temperatura menor, então ele recebe calor. O líquido A está na temperatura maior, ele está cedendo calor, correto? Tudo bem? Então, o que acontece, pessoal? Nós temos, ó, que para o líquido A, para o líquido B, pessoal, massa do líquido B vezes calor específico sensível do líquido B vezes a variação de temperatura do líquido B, tá? Mais a massa do líquido A vezes o calor específico sensível do líquido A vezes a variação de temperatura do líquido A. Essa soma tem que ser igual a zero. Tudo bem? Então, pessoal, o que nós teremos? Ó, variação de temperatura, né? Temperatura de equilíbrio menos a inicial. Então, nós temos, ó, pessoal, massa do líquido B vezes 1, a variação de temperatura do líquido B é 50 menos 10, né? Mais a massa do líquido A, o calor específico sensível do líquido A é meio, a variação de temperatura do líquido A, 50 menos 60. Tudo bem? Ou seja, pessoal, nós teremos, ó, massa do B vezes 1 vezes 10, mais a massa do líquido A
vezes meio, vezes menos 10, né? Então, nós temos, 10 vezes a massa do líquido B menos 5 vezes a massa do líquido A. Tudo bem? Ou seja, pessoal, 10 vezes a massa do líquido B igual a 5 vezes a massa do líquido A. Portanto, pessoal, nós temos que a massa do líquido B é igual a metade da massa do líquido A. Poxa, pessoal, nós temos aqui duas incógnitas e uma equação. Olha lá, massa do líquido B igual a meio vezes a massa do líquido A. Puxa vida, pessoal, duas incógnitas, uma equação, nós precisamos de pelo menos mais uma equação para resolver isso. O que eu posso fazer aqui, hein, pessoal? Opa, é isso aí, Thiago, certinho. Pessoal, é isso aí, Lucas. Pessoal, ele fala aqui, ele fala que a massa da mistura vale 240 gramas. É isso aí, Alexandre, Caio, perfeito. Então, pessoal, ele fala, que a massa da mistura, ela é igual à soma, não é, pessoal? Massa do líquido A mais a massa do líquido B. Ou seja, a massa da mistura vale 240. Agora, como nós temos aqui, pessoal, que a massa do líquido B é igual a metade da massa do líquido A, então o que nós podemos fazer? No lugar do MB, eu posso escrever o quê, pessoal? Meio vezes MA. Tudo bem? Ou seja, 240. Aqui eu tenho, pessoal, massa A mais meio vezes massa A é 1,5 vezes a massa de A. Tudo bem? 240 dividido por meio. Portanto, pessoal, a massa do líquido A igual a 160 gramas. Tá bom? E a massa do líquido B, pessoal? Se nós temos que MB é igual a meio vezes MA, portanto, pessoal, a massa do líquido B será igual a 80 gramas. Tudo bem? Portanto, pessoal, a composição em massa dessa mistura, ela será, 160 gramas, 80 gramas do líquido B. Tudo bem? Ok? Tudo bem, pessoal? Fácil? Isso aí, Vitor. Sim, poderia, Renan. Poderia ter feito assim, sim, tá? Só que eu acho que ia dar um pouco mais de trabalho, hein, Renan? Samuel, não sei, Samuel, é que agora está um pouco complicado, mas geralmente eu dou aula assim de mecânica dos fluidos, Samuel. Mas assim, por causa da pandemia, como está tudo online, mudou muita coisa, Samuel. Tá correndo um pouco, Lucas? Pode sim, Gustavo, pode ir? Isso, Diego, um é metade do outro, tá? Então, MA 160 gramas, MB 80, tá? Dou sim, Lucas, sim. Sim, Gustavo, voltando 8h45. É outro link, pessoal. Pessoal, hoje eu não estou com outro link aqui, não sei se alguém tiver e puder me passar aqui, eu coloco para quem não tem, tá bom? O link das 8h45. Daniel, quando iguala os dois, Daniel, você pode igualar os dois, tá? É que assim, quando você não conhece a temperatura, ou você precisa determinar a temperatura de equilíbrio, Daniel, aí eu não tenho como igualar. É possível
possível igualar, Daniel, quando você já sabe a quantidade de calor que foi trocada, tá bom? Obrigado, Wesley, por mandar o link aqui, ó. Já vou disponibilizar para quem não tem aqui, ó. Carlos, já vou voltar lá para você tirar o print, hein, Carlos? Obrigado, Lucas. Diego, obrigado, pessoal, que mandou aqui o link da segunda aula. Tá bom? Obrigado, pessoal. Tudo bem? Pessoal, vamos fazer um intervalo, então? Na volta do intervalo, pessoal, nós vamos falar de fluxo de calor. Tá legal? Transmissão de calor. Tá bom? Samuel, é o Mecânica dos Fluidos, do Franco Brunetti. Samuel, é um excelente livro, tá? Para você estudar mecânica dos fluidos, tá? Ele chama Mecânica dos Fluidos, o autor é o Franco Brunetti, ok? Carlos, esse aqui, ó, foi o primeiro que nós fizemos hoje. Não, foi esse não, desculpa, Carlos, peraí. Ixi, travou aqui. Peraí. Ah, foi esse aqui, ó. Ó, Carlos, eu acho que você tinha perdido o 3 e o 4, né? Tirou? Tá. Pessoal, já volto lá no 8. Deixa só que eu tinha aqui combinado com o Carlos aqui, que eu iria voltar aqui para ele tirar um print. Deixa só ele tirar aqui, a gente já volto lá no 8 para vocês, tá, pessoal? Só um minutinho. Joia? Legal. O 5 você já chegou na aula, já estava, né, Carlos? O 5 já, né? Já? Legal, Carlos, legal. Legal. Pessoal, aqui, ó, quem está precisando aqui do 8, ó, tá aqui, ó. Isso, Jonas, MB igual 80 gramas. Isso aí. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então tá bom. Pessoal, eu vou encerrar essa aqui, tá? 8h45, então, retornamos, tá bom? E aí, nós vamos... vou abordar aqui um tema que é transmissão de calor, cálculo de tempo, tá? Até, pessoal, eu vou colocar lá no Teams um arquivo, chama aula 4, tá? Que aí ele está separado, esse tema, transmissão de calor, tá bom? Então tá bom, pessoal, até daqui a pouco, hein?